Olá, boa tarde, ótima quarta-feira. Contagem regressiva para o fim de 2016. Para alguns, um bom ano, mas para a maioria, um ano para esquecer. Nossa reportagem vai às ruas para saber quais os sentimentos que ficam de 2016. O ano de 2016 está terminando. Foram 365 dias em que as pessoas vivenciaram de tudo um pouco. Mas um assunto ficou na mente dos cachoeirenses como destaque principal de coisas negativas deste ano. E para você, 2016 foi um bom ano? Acesse a nossa página no Facebook e deixe a sua opinião. E nós vamos atualizar a situação do acidente com o ônibus na Argentina, que matou 2 pessoas. Uma das vítimas era natural de Cachoeira do Sul. Os 2 motoristas vão prestar depoimento à polícia nesta quarta-feira. O governo gaúcho parcela em 12 vezes o 13º salário do funcionalismo. E uma bomba para o Rio Grande do Sul. O presidente Temer veta a renegociação da dívida dos estados com a União. Vamos conversar com o comentarista de política do NT Sul, Júlio Mafuz, sobre projeções para 2017. E ainda... Veja como a alimentação saudável e equilibrada pode contribuir com o bem-estar nas altas temperaturas do verão. Veja no nosso quadro Nutrição, a seguir. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. E a gente abre o NT Sul desta quarta-feira com uma boa notícia para os servidores públicos de Cachoeira do Sul. O pagamento do salário dos servidores municipais da ativa e inativos vai ser pago amanhã. O valor líquido é de aproximadamente R$ 3.700.000. Thelma Tomás. O governo Neron encerra seu mandato com todas as folhas de pagamento quitadas rigorosamente em dia. Diferente da situação que vivencia o Estado, o município tem honrado com os servidores impreterivelmente até o último dia de cada mês. Um susto poderia ter mudado esse quadro durante a semana, quando faltavam 2 milhões para o fechamento da folha dos servidores do município. Mas esse entrave acabou hoje. No final da tarde, a secretária da Administração, que está aqui ao meu lado, Cristina Mor, já está fazendo a transferência dos valores para que no dia 29 todo servidor chegue lá no banco e possa sacar seu dinheiro e passar o final de ano tranquilamente. É isso mesmo, secretária? Exatamente. Estamos hoje comemorando, a nossa última folha dos nossos servidores. Já temos o dinheiro em caixa, estaremos depositando no dia 29 em torno de 3.700.000 para quitar com os salários dos nossos servidores. Agora entra também a questão da quitação das rescisões. Elas vão ser depositadas nesse mesmo período, porque, inclusive, faltam secretários serem exonerados, né, secretária? Exato. Nós estamos agora, até o final da semana, fazendo todas as portarias e as rescisões dos CCs, dos agentes públicos, as nossas rescisões dos secretários, inclusive a própria rescisão do prefeito e da vice-prefeita, rescisões estas que devem ser pagas provavelmente no dia 30. Um balanço final aí do aperto das contas. A situação é tão delicada quanto a do Estado, do município, as heranças são muito preocupantes. Como é que foi o fechamento de contas do governo? Exato. O ano de 2016 ele foi um ano muito difícil. Agora, no nosso mês de dezembro, nós fizemos todos os esforços para que a gente pudesse quitar tanto a folha de dezembro quanto o 13º. O salário dos nossos servidores, eles foram uma prioridade, O governo, a nossa gestão, ela fez questão de... A prioridade número 1 foram os salários dos servidores. E, com isto, então, nós conseguimos, felizmente, encerrar o nosso mandato, comemorando, num ano tão difícil, o pagamento de 13º e agora o pagamento do salário de dezembro. Algum susto para o governo Gnatti, que o aguarda aí na questão das finanças, secretária? Susto não. O governo Gnatti, eles já, nessa transição todas, ele já está em posse de todos os dados, de todos os números, todas as contas que vão ficar para o próximo governo, e tenho certeza que o mandato, a partir de janeiro, também vai tratar isso com muita seriedade. Não teve nenhuma notificação com relação a leasings ou alguma coisa que a gente já previa aí, que poderia ser notificações que viriam ainda no governo Neron, isso ficará para o governo Gnatti mesmo? Exatamente. Nós recebemos uma notificação só do Banrisul, mas a prefeitura entrou com recurso, Isso, então, vai se prorrogar para o próximo ano. Então, um balanço positivo de encerramento de gestão.
Balanço positivo. A gente sai com cabeça erguida, feliz, missão cumprida, né? E a certeza de que a administração fez um trabalho ético, um trabalho sério, e o dinheiro público foi tratado como dinheiro público, com muita seriedade. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Já o governo do Rio Grande do Sul vai parcelar em 12 vezes o 13º salário dos servidores públicos estaduais. Os valores referentes à primeira parcela vão estar disponíveis para saque nas primeiras horas da manhã de quinta-feira. Na mesma data, o funcionalismo vai receber parte do salário de dezembro, no valor de até R$ 2.260 líquidos por matrícula. Em relação ao 13º, o governador José Ivo Sartori vai enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei estabelecendo uma correção nos mesmos índices da caderneta de poupança para todas as parcelas, incluindo o atraso do último dia 20 de dezembro. A gratificação natalina vai ser paga sempre no último dia útil de cada mês. Já a quitação da folha de dezembro está prevista para ocorrer até o dia 13 de janeiro. E a vida do governador José Ivo Sartori não está fácil. Acaba de estourar mais uma bomba para o Rio Grande do Sul hoje de manhã. O presidente Michel Temer vetou a renegociação da dívida dos estados, aprovada pelo Congresso Nacional na semana passada. O argumento da presidência para vetar o projeto é de que o Congresso aprovou a renegociação sem as contrapartidas que constavam inicialmente da proposta. Pelo texto inicial, cortado no Congresso, os estados deveriam aumentar a contribuição previdenciária dos servidores estaduais e ficariam proibidos de concederem reajustes a servidores e de fazerem novas contratações. Para o Palácio do Planalto, as contrapartidas apresentadas tiraram dos governadores parte do desgaste político que seria gerado para implementar medidas amargas. A parte ruim ficaria apenas com o governo federal. A ideia do presidente Temer é reenviar um novo projeto de lei de renegociação da dívida dos estados ao Congresso, resgatando as contrapartidas. E depois de muito debate sobre a forma ideal para diminuir os índices de criminalidade no Parque Farroupilha, em Porto Alegre, 21 novas câmeras de monitoramento foram instaladas. A Prefeitura da capital promete aumentar a segurança dos frequentadores desse espaço público e de quem circula pelo seu entorno. Os novos equipamentos, somados aos 5 que já existiam, formam o cercamento eletrônico da área. É um sistema que capta imagens e transmite por fibra ótica ao Centro Integrado de Comando de Porto Alegre. Foi entregue ontem o cercamento eletrônico e vídeo monitoramento do Parque Farroupilha de Porto Alegre. O projeto da Secretaria Municipal de Segurança tem parceria com a Companhia de Processamento de Dados da capital, que executou a operação das câmeras, e com o Centro Integrado de Comando da Guarda Municipal, de onde os agentes vão fazer o monitoramento. Esse vídeo monitoramento ele será feito através do SEIC, onde nós nos encontramos, e também pela Guarda Municipal, que tem o seu centro de operações. E também estamos disponibilizando as mesmas imagens para a Secretaria Estadual da Segurança. Com isso, todas as pessoas que estiverem circulando, não somente na parte interna, hoje, do Parque da Redenção, mas também nos limites, ou seja, de forma limítrofe, estarão sendo acompanhadas, estarão sendo visualizadas. Todos aqueles atos que sejam de vandalismo, ou de crime, ou de tentativa de crime, todos esses ambientes serão protegidos, e isto vai trazer uma segurança melhor às pessoas que ali ocorrem, mas também para a própria atividade do policial, seja ele da Brigada Militar, da Polícia Civil, o próprio Exército está colaborando no entorno do Colégio Militar, a Guarda Municipal, por sua vez, que estará presente e está presente já no Parque da Redenção, sim, trará benefícios significativos para as pessoas que estarão no parque. E já iniciamos também nesta semana a implantação do sistema de cercamento eletrônico no Parque Marinha do Brasil. Com isso, nós teremos todas as condições de darmos segurança, tranquilidade às pessoas que frequentarem esses dois parques. Os recursos para o vídeo monitoramento do Parque Farroupilha são provenientes de financiamento junto ao Badesul no valor de R$ 1.700.000. Já a contrapartida da Prefeitura de Porto Alegre é de R$ 170.000. E já pertinho da grande virada de 2016 para 2017, está todo mundo curioso para saber como o tempo vai se comportar. Veja a previsão.
A quarta-feira começou com tempo nublado em Cachoeira do Sul. Ainda deve ter pancadas de chuva hoje e o sol pode aparecer à tarde. A temperatura mínima ficou em 21 graus e a máxima deve chegar a 29. Na quinta, sol com muitas nuvens, com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 23 graus e máxima de 28. Sexta-feira, o sol aparece com períodos de nublado e as temperaturas voltam a subir na cidade. Mínima de 22 graus e máxima de 34. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Muitas nuvens permanecem sobre o estado e ainda chove, mas no decorrer do dia o sol aparece entre nuvens em diferentes pontos do Rio Grande do Sul. A chuva se concentra mais do centro para o norte. No oeste e no sul, a nebulosidade é menor e deve parar de chover. Hoje não esquenta como no começo da semana, mas a umidade causa abafamento. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 30 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 26 graus. No litoral sul, Pelotas e Rio Grande, 28 graus. Agora 12h13, você assiste o NT Sul ao vivo, interage, participa com a gente. Já temos aqui várias mensagens de telespectadores pelo facebook.com/TV Cachoeira. Vera Domingues desejando uma boa tarde a todo o povo cachoeirense. Luzimara César, também o seu filho, o Vitor Vidal. Grande abraço aí a Luzimara e também o Vitor. A Luciana Machado Santos também está ligada com a gente aqui no NT Sul. Célia Regina Machado Quadros também desejando uma ótima tarde para todos. E daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no NT Sul, com a chegada do fim de ano, que avaliação e que sentimentos ficam de 2016? O ano de 2016 está terminando. Foram 365 dias em que as pessoas vivenciaram de tudo um pouco, mas um assunto ficou na mente dos cachoeirenses como destaque principal de coisas negativas deste ano. Nós vamos saber qual. E para você, 2016 foi um bom ano? Acesse então a nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira e deixe a sua opinião. Vamos também atualizar a situação do acidente com ônibus na Argentina, que matou 2 pessoas. Uma das vítimas era natural de Cachoeira do Sul. Os 2 motoristas vão prestar depoimento à polícia nesta quarta-feira. O NT Sul volta já. E 2 ônibus transportando 38 sobreviventes do tombamento de um ônibus de turismo brasileiro na Argentina chegaram a Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ainda na noite de ontem. 2 pessoas morreram e 24 ficaram feridas no acidente ocorrido na província de Entre Rios. Os 2 motoristas ficaram na Argentina, onde vão prestar depoimento à polícia nesta quarta-feira. 2 passageiros feridos permanecem hospitalizados, mas em situação estável. O ônibus que se acidentou havia partido da cidade de Novo Hamburgo com destino a Buenos Aires. O tombamento do veículo provocou a morte de Carla Fernandes Mônaco, de 34 anos, e Mariton Fernando Silveira Correia, de 48 anos, ambos brasileiros. Mariton era natural de Cachoeira do Sul e morava em São Leopoldo. Bom, e com o ano acabando, qual o sentimento maior das pessoas nesta época do ano? O que de mais importante ficou na memória de cada um? Quais são as possibilidades de um 2017 melhor? A repórter Lena Caetano foi às ruas de Cachoeira do Sul buscar essas respostas. Em 2016, os brasileiros conviveram com situações extremas como instabilidade política e econômica, escândalos, desemprego, inflação, tragédias e muito mais. Neste período do ano, já é praxe. As festividades natalinas, somadas a toda a expectativa de um novo ano, geram sentimentos diversos, inclusive de pressa, como se o avanço do calendário pudesse apagar o negativo e iniciar uma fase só de coisas boas. O ano de 2016 está terminando. Foram 365 dias em que as pessoas vivenciaram de tudo um pouco, mas um assunto ficou na mente dos cachoeirenses como destaque principal de coisas negativas deste ano. Eu acho que está tudo bom, só a política que está muito desgastada. A parte da política está muito desgastada. Agora o trabalho, isso aí está bom. Agora a política está horrível. O
Olha, o que acontece no 2016 é que começaram a descobrir a ladroeira que estava lá em cima. E aí nos atrapalhou muito, caiu o nosso movimento. Infelizmente não deveria de acontecer isso para a nossa nação. Infelizmente não deveria ter acontecido isso, mas está acontecendo. Fazendo um balanço, não foi um ano tão ruim, pessoalmente, mas para o Brasil e para o mundo foi bem difícil. Mas a política e os políticos não são as únicas lembranças negativas de 2016. Tô falando falta de serviço, que a pessoa não tem serviço, né? Também, quer trabalhar, não tem serviço. O acidente, assim, né? Eu acho que em Cachoeira mesmo, a gente falando de Cachoeira, é essa ventania que veio, né? Que desmanchou muita árvore e prejudicou muita gente até de poder aquisitivo menor, né? Então ficou muito ruim isso aí. Para pessoas que não têm condições, assim, até para a construção de novo, casas que desmanchou tudo, né? Aquelas pedras que vieram mesmo, né? Foi muito ruim isso aí. Aconteceu muita coisa ruim nesse ano. Esse negócio de guerra, violência, eu acho muito ruim. E deu as empresas que a FIG trazia para Cachoeira não trouxeram. O pessoal desempregado tem que sair para outra cidade para trabalhar. E de bom mesmo. Me diz o que o prefeito fez. Que tratou de trazer um monte de firma, que deu as firmas, que deu serviço para o pessoal trabalhar. Mas ainda que, aparentemente, as pessoas destaquem muitas coisas negativas, ao final das contas, quase todos têm em mente um sentimento maior: a esperança. 2017, tu espera que seja melhor ou pior que 2016? Qual é a tua expectativa? Sempre melhor, né? Sempre melhor. Eu espero que 2017 seja melhor, porque a gente está precisando, né, de uma revolução aqui em Cachoeira e no Brasil também. A política rege. Se a política melhorar, melhora a economia, melhora tudo. 50% se melhorar já estava bom para nós. 50%, vamos ver, né? É a promessa que vai melhorar. O pobre nunca perde a esperança, né? Eu acredito assim, que Cachoeira a tendência é melhorar. Como eu disse, depende muito da administração, tanto estadual como municipal, né? E a esperança dos cachoeirenses em dias melhores no próximo ano se justifica e não é localizada. Segundo pesquisa publicada na revista Exame, 75% dos brasileiros está otimista com 2017. 54% disseram que 2016 foi financeiramente melhor que 2015. E 40% apostam na valorização do seu trabalho. O economista Paulo Sanmartin avalia que, apesar das dificuldades de 2016, o ano novo que se aproxima tem possibilidade, sim, de ser especial e bom. Estamos encerrando o ano com muitos desempregados, o desemprego graça em todo o país. Isso é uma situação muito difícil para as famílias. Muitas pessoas estão recebendo também seus salários com atraso. A iniciativa privada também tende a ter dificuldades maiores ainda na entrada do próximo ano, mas a gente tem que ter sempre uma esperança de que nós, tendo a paz ainda dentro do país e tendo a paz dentro das famílias, nem tudo está perdido. Vai se poder ter um ano de 2017 com certeza melhor do que esse, nesses aspectos também. Com relação à questão política no Brasil, que é uma coisa que ainda está meio que indefinida e a cada dia coisas novas surgem, 2017 tu acha que deve se manter ou a gente tem que realmente acreditar que as coisas vão mudar? Tu disseste muito bem, está tudo muito indefinido ainda. A cada dia nós estamos tendo novas notícias. Agora mesmo parece que se mexe no Tribunal Superior Eleitoral o processo contra a chapa Dilma Temer. Se isso prosperar, vai cair também o presidente Temer e aí, então, no ano que vem, teremos novas eleições, mas feitas pelo Congresso Nacional. Então, está tudo muito vivo ainda, não se sabe exatamente que caminho o país vai tomar. Mas a melhor notícia de todas é que realmente a população está preocupada com isso, está sentindo que tem o seu papel dentro do desenvolvimento do futuro do país, dentro de como vai se processar essa mudança para o futuro do país. Então, se a população permanecer como estava nesses últimos 2 ou 3 anos, ativa, atenta, cuidando
tentando influir e influindo nos destinos do país, é possível que se consiga, ainda o ano que vem, um melhor resultado econômico, especialmente a partir do segundo semestre. Este empresário admite as dificuldades, mas tem uma fórmula própria e especial para enfrentar o ano novo que chega. Eu acredito que o país e as pessoas estão se querendo acostumar que se deve trabalhar dignamente, com honestidade, e eu acho que é por aí. Eu acho que nós temos que tocar o Brasil, que o Brasil vai à frente, que é um grande país, é um país de muitas pessoas, de pessoas muito boas, são pessoas maravilhosas, trabalhadoras. Eu acho que o que falta para nós é escolhermos as pessoas certas para os cargos certos, e é por aí. Esperança é uma palavra muito bonita, né? Ela vem do verbo esperançar, não do verbo esperar. Esperar a gente espera passivamente. Esperançar a gente vai buscar. E o povo brasileiro está sabendo buscar pela sua esperança, pela realização daquilo que ele precisa. Certamente ficamos todos na torcida por dias melhores, né, em 2017. E para você, como foi 2016? Foi um bom ano? Foi um ano nem tão bom assim? Deixe seu recadinho para a gente também aí no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, onde você assiste ao vivo o NT Sul, participa das reportagens, dá a sua opinião, interage com a gente. E amanhã nós vamos conversar com a psicóloga Caroline Silveira sobre sentimentos de fim de ano, você não pode perder. Nós vamos falar agora sobre alimentação e saúde. No verão, o principal desafio que o corpo enfrenta é manter a temperatura normal. É um desafio também manter o peso com todas as festividades de fim de ano. E agora no quadro Nutrição com Denise Caspani. Olá, tudo bem? E agora, com o verão se aproximando, vem aquela pergunta, o que a gente deve comer? Qual é a alimentação mais saudável? Então, a alimentação saudável é uma alimentação leve, com bastante água, com alimentos que sejam fáceis de digerir, porque a alta temperatura ela já exige muito do nosso organismo. A gente cansa, demora mais para fazer a digestão, todos os processos que o nosso organismo tem que desempenhar ao longo das 24 horas do dia se tornam mais difíceis quando nós estamos com muito calor, quando a temperatura ambiente está muito elevada. E agora, com a chegada do verão, isso começa a acontecer. Então, antes de mais nada, como eu sempre falo, a água é o principal componente do nosso corpo. Quase 70% do nosso corpo é constituído de água. Então não pode faltar. Durante todo o período do verão, a gente tem que tomar mais água do que o normal, porque nós perdemos mais líquido no corpo através do suor, da transpiração. No inverno a gente não transpira tanto, então a gente perde menos líquido. Por isso no verão a gente vai aumentar a quantidade de líquidos ingeridos, principalmente a água. Porque a água, ela além de todas as suas funções, ela limpa o nosso organismo, né? E a gente não usa nenhum outro líquido para higienizar o nosso corpo, as nossas roupas, a nossa casa. Nós utilizamos a água mesmo, né? É a água que a gente usa para limpar. Então, para o nosso corpo por dentro também. Essa é uma das muitas funções da água. Então, no mínimo 2 litros de água. E quando a gente for fazer um exercício, uma atividade física que a gente sue mais, então, suou mais, toma mais água ainda, tá? Tem que ser proporcional. Além disso, durante as outras refeições, durante as refeições ao longo do dia,
a gente vai usar alimentos que vão conferir um balanceamento da nossa dieta. Então tem que usar sim proteína, tem que usar os carboidratos para dar energia e a gente tem que ter um pouquinho de gordura na dieta, que geralmente já está dentro dos alimentos. As carnes e os ovos e o leite, mesmo que sejam na versão light, elas ainda possuem um pouquinho de gordura. Então, aquela gordura que já contribui para o percentual que nós precisamos ingerir diariamente. Prefira carnes magras, os cortes mais magros, sendo peixe e frango os principais alimentos indicados. A carne vermelha também pode fazer parte do nosso cardápio, mas em menor quantidade, menos vezes durante a semana e sempre os cortes mais magros da carne vermelha. Os laticínios, queijo, ricota, iogurte, leite, com o menor teor de gordura possível. Além disso, muitas frutas, verduras, legumes, que são alimentos ditos reguladores. Tem alto teor de fibras, de água, de vitaminas e minerais. Esses 4 nutrientes são responsáveis pela regulação de todos os processos físico-químicos que acontecem dentro do nosso corpo todos os dias. E, além disso, evite frituras, evite alimentos que possuam muito sódio, porque isso tudo vai atrapalhar a digestão. São alimentos que demoram para fazer a digestão e que também atrapalham esses processos químicos que o nosso organismo tem que realizar, certo? Sorvetes, nós vamos na próxima semana falar um pouquinho sobre os sorvetes, são uma boa pedida também para o verão, sem exagero para não ganhar aqueles quilinhos a mais, ok? Esse é o meu recado de hoje no nosso quadro. Uma boa tarde, uma boa semana para você e até a próxima semana. E a carteira de habilitação vai ganhar novos itens de segurança a partir de 2 de janeiro. As mudanças atendem regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. O modelo antigo vai continuar valendo até a atualização. A partir de janeiro, a Carteira Nacional de Habilitação ganha novo layout e fica mais segura. A tinta azul esverdeada da tarja superior, acima da foto de identificação do motorista, será trocada por tinta preta. A impressão continua em alto relevo e a tarja passa a ter o mapa do estado responsável pela emissão do documento do lado direito. Outra mudança é que no alto do lado esquerdo, sob o brasão da República, a imagem do mapa do Brasil passa a ser impressa com tinta especial de segurança, que também dificulta a falsificação. Todo o fundo do documento vai ficar mais amarelado e alguns elementos gráficos, como números, poderão ser conferidos com o uso de luz ultravioleta. Além disso, aparecem novos fios de microletras que também servem para dificultar falsificações. E depois do intervalo aqui no NT Sul, vamos conversar com o analista político Júlio Mafuz. 2016 foi um dos anos mais conturbados na história recente da política brasileira. As lições que ficam e as projeções para 2017. É logo depois do intervalo aqui no NT Sul. E o NT Sul já está de volta. Recebemos agora no estúdio Júlio Mafuz, nosso comentarista de política, advogado, professor universitário, radialista da GVC-FM. Júlio, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores do NT Sul. Muito bem. Bom, quero começar falando aí, fazendo uma avaliação com o professor Júlio, sobre esse ano de 2016, que realmente foi um ano para ficar na história política do Brasil, com o impeachment, né? Foi um ano de eleições, tivemos aí um novo presidente no país, mas que também corre o seu risco de daqui a pouco não terminar o mandato. Professor Júlio, o que tu consegue elencar como sendo aí o diferencial da política no Brasil em 2016, se isso é possível? Pois é, olha que uma retrospectiva política do Brasil em 2016, eu acho que duraria uns 2 programas, pelo menos, né? Mas pensando assim, o principal, 2016, digamos assim, em 2015 encerrou com uma vitória da Dilma em função dela ter trancado aquele processo de impeachment, né, lá no STF, com uma DPF que entraram e tal. Aí se retomou novamente a questão do impeachment
da Dilma, acabou se concretizando o impeachment, pela segunda vez da história do Brasil, o impeachment de um presidente da República, a assunção do Michel Temer no cargo de presidente da República, e aí entra todo esse cenário, quer dizer, né, a presidente Dilma ela acabou sendo afastada pelo conjunto da obra, como se diz, por tudo aquilo que à época se imaginava de corrupção envolvendo o seu governo, e o Michel Temer acaba assumindo o Brasil numa ideia de que, para a sociedade, as coisas envolvendo a corrupção diminuíssem. A gente percebe que a cada dia que passa nós temos cada vez mais processos de corrupção envolvendo pessoas do governo, pessoas próximas ao Michel Temer. Então, do ponto de vista da política nacional, foi um ano extremamente conturbado e parece que 2017 continuará sendo conturbado em função do processo que existe lá, da cassação da chapa Dilma Temer, né, e de todo esse processo político envolvendo hoje o país. E uma questão que se questionava muito, né, nos protestos principalmente, era a pauta econômica, né, de muito desemprego e tudo mais. Se esperava que o país pudesse ter uma retomada. E a gente percebe justamente o contrário, né, e isso não consolidou. Agora, no mês de novembro, o rombo do governo foi extremamente grande, um dos piores novembros, né, dos últimos 20 anos. Como é que tu avalia, professor Júlio, essa questão, essa conjuntura econômica? Se o governo conseguisse retomar a questão econômica, você acha que acalmaria os ânimos? Olha, claro que sim. A questão do bolso do cidadão ela é crucial. Sobre a questão econômica do governo Michel Temer, eu acho que, pela política implementada pelo Henrique Meirelles, né, que é um ortodoxo, quer dizer, a ortodoxia econômica, para o ouvinte entender, ela está calcada, num primeiro momento, para se estancar a inflação, com um processo de limitação do crédito, ou seja, vai ter sempre uma recessão econômica para se segurar a inflação. Se vocês forem ver, agora no final do mês de dezembro, nós estamos fechando a inflação na meta estipulada pelo governo lá no início do ano, 6,58%, né? Talvez fique um pouquinho mais, 6,6%, quer dizer, é um índice inflacionário, digamos assim, bem razoável do ponto de vista macroeconômico. O grande problema é que se esperava, né, que ao trocar a Dilma pelo Temer, se mudasse completamente a questão econômica no Brasil. E, na verdade, a gente percebe hoje que a política econômica implementada pela presidente Dilma não difere muito da política econômica implementada pelo Temer, porque os fundamentos econômicos são basicamente os mesmos dentro de um contexto de macroeconomia, ou seja, se trabalha com essa questão da limitação do crédito, né? Então, obviamente, a gente ainda vai ter um aumento no desemprego, a gente vai ter um aprofundamento da recessão, o PIB certamente vai cair o ano que vem, mas eu acredito que o controle inflacionário ele está posto. Acho que nós não vamos ter uma bolha inflacionária. Claro que isso vai depender do governo, de como o governo trabalha, digamos assim, essas questões da dívida pública. E tem uma coisa que o governo precisa fazer. Ele não pode deixar a Petrobras completamente solta. Não, nós não vamos suportar semanalmente aumentos de gasolina, como vem ocorrendo nas 3 últimas semanas. Exatamente. Eu queria te perguntar justamente sobre essa questão do bolso, né, do contribuinte, do trabalhador, e duas questões que vêm tomando muito corpo ultimamente. Uma é a reforma da Previdência, né, que eu acho que esse ano teve aí um pouco do seu ápice, embora não esteja resolvida a questão, e o outro, a questão da flexibilização das leis trabalhistas, que é um assunto que vem assustando muito todo o mercado de trabalho. Como é que tu enxerga isso? Isso vai tomar corpo e vai culminar em alguma coisa no ano que vem, professor Júlio? Olha, eu acho que essas questões elas estão ligadas à questão política, né? Elas não estão ligadas dentro do cenário econômico, muito embora sejam importantes no cenário econômico. Tu aprovares uma reforma da Previdência da forma como está posta, tu aprovares a flexibilização das leis do trabalho com um governo fraco, acho muito difícil. Acaba isso indo para dentro do Congresso e, por mais que o governo Temer tenha uma base consolidada, a pressão externa ela é muito forte e talvez muitos deputados não queiram comprar essa bronca pelo presidente Temer.
Uma última questão, né, dentro dessa pauta mais nacional. A gente teve esse ano, que eu lembro, na história recente do Brasil, acho que foi um ápice disso, a questão do conflito entre legislativo e o STF, né, representando aí o nosso poder judiciário. Como é que o senhor analisou isso, professor Júlio? Olha, a questão da judicialização da política, ela é uma coisa normal dentro das democracias. O que não é normal é justamente esse ativismo judicial, ou seja, muitas vezes um ministro do STF, ao invés de cingir-se aos autos, ou seja, manifestar-se no processo, ir para a imprensa, antes de julgar um processo, começar a dizer que a sua tendência é essa, a sua tendência é aquela, né? Então, esse ativismo judicial, certamente, ele é um pouco preocupante dentro do ponto de vista de harmonia entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas acho que isso acaba sendo, de alguma forma, normal, porque faz parte do processo eu recorrer ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário naquilo que lhe compete, claro, né? Na ausência, muitas vezes, do trabalho do político, ele acabar, de alguma forma, decidindo determinadas questões. Bom, esse ano de 2016 foi um ano que a gente viu os estados brasileiros, que já vinham com grandes problemas financeiros, terem aí também graves problemas, inclusive com parcelamentos de salários. O Rio Grande do Sul vivenciou muito isso, a gente acompanhou, mostrou, entrevistamos o governador esse ano. Não é um caso isolado, o Rio de Janeiro também tem problemas com isso, mas o Rio Grande do Sul vive aí um drama terrível, né, nesse ano de 2016. Será que continuaremos, professor Júlio, com tantos parcelamentos? E será que esse pacote que o governador Sartori vem tentando implementar, que boa parte dele já passou na Assembleia, ele vai surtir os efeitos esperados? Acredito que não. Acho que os efeitos desse pacote, digamos assim, do ponto de vista de caixa, o grande negócio para o governo são 3 projetos. A questão do parcelamento 13º, né? A mudança do calendário de pagamento do servidor público e a questão do 12º. A questão do 12º ele já foi derrotado na Assembleia Legislativa. Então, isso possibilitaria um caixa, né, anual ao governo na ordem de 700 milhões. Né? Então, isso, claro, somado à questão da extinção das fundações, claro, outras coisas, né, chegaria lá num bolo lá de R$1 bilhão. Quer dizer, mas o grosso ele acabou perdendo, que é a questão dos 12º. Eu não acredito, né, que essas mudanças que estão postas pelo governador, ou essas que ele ainda pretende apresentar à Assembleia, vão mudar o cenário do Estado do Rio Grande do Sul. Isso para mim, é a mesma... As pessoas gostam muito de comparar governo com a casa. Eu não gosto, mas vou fazer essa comparação. Isso é que nem aquela família que é perdulária, né, que gasta em demasia, e aí, para colocar as contas em dia, ao invés dela diminuir os seus gastos, ela começa a vender patrimônio. Ela vende a casa, ela vende o carro, ela vende a televisão, a geladeira, ela vende tudo o que pode vender, mas continua gastando muito mais do que arrecada. E gastar muito mais que arrecada não é simplesmente tu exercer as tarefas que são fundamentais do Estado, por exemplo. Eu não posso jogar toda a culpa nos servidores públicos. Ou seja, eu preciso de segurança, eu preciso de saúde, exatamente, eu preciso de educação, eu preciso de outros serviços, né, que são responsáveis pelo desenvolvimento do Estado e que deve ser o Estado quem deve bancar isso. Então, essa questão da venda, né, de ativos financeiros, ela não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é uma equação financeira que precisa ser feita. E algumas perguntas que precisam ser respondidas. As isenções fiscais, que estão na ordem de R$9 bilhões ano, elas dão o retorno necessário ao Estado do Rio Grande do Sul? Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. Isso não está no pacote. Ou seja, toda essa isenção que eu estou dando, aquilo que a oposição chama Bolsa Empresário, né, ela está dando retorno ao Estado do Rio Grande do Sul quando os empregos estão sendo gerados. Qual é o retorno que isso vai gerar daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos na economia do Rio Grande do Sul? Isso a gente não sabe. Eu sei que as isenções fiscais não são culpas do governador Sartori, algumas são, né? Outras são do governo Tarso, outras são do governo Ieda, outras são do governo Rigor. Né? É um acúmulo que hoje gera 9 bilhões. Ou seja, se eu diminuísse 1/3 das isenções fiscais, eu já tinha resolvido o problema das contas do Estado. Não precisava mexer em nada.
E não é que tu não vá dar isenções fiscais. O que tu precisa ver é qual é o retorno dessas isenções fiscais, qual é o impacto disso nas finanças do Estado. Né? O que não pode acontecer é esse descalabro que nós temos hoje de 9 bilhões de isenções fiscais no Estado do Rio Grande do Sul, o Estado está quebrado. Então, significa o quê? Que essas isenções fiscais não redundaram naquele efeito que se esperava quando foram concedidas essas ditas isenções. Agora, vem mais reestruturações aí para 2017, pelo que se percebe, né? Já alguns indicativos. Já foi citado aí a questão do DAER, que provavelmente vai ter que ser revista. Se tocou outra vez, um assunto que praticamente tinha morrido, eu particularmente não tinha ouvido mais falar disso, voltou aí a se tocar no nome da UERGS, que é a nossa universidade estadual. O senhor acredita que existe margem ou para cortar algum orçamento dessas instituições importantes do Estado? Bom, se tu cortar o orçamento da UERGS, tu fecha a UERGS. Né? Porque ela já trabalha mais do que no limite. Mais do que no limite. Né? O grande problema dos governos em relação ao UERGS, seja ele do PMDB, do PSDB, seja do PT, sigla que for. da sigla que for, né? É que o governo não tem ingerência na universidade. O governo não indica nenhum cargo dentro da universidade. Todos os cargos dentro da universidade são cargos eleitos democraticamente pela comunidade universitária. Isso irrita os governos. Né? Porque lá no Banrisul ele nomeia o presidente, o vice-presidente, o diretor disso, o diretor daquilo, na TVE também, né? Nessas outras fundações também. Na UERGS não. Né? Então eu não vejo espaço, né, para se mexer no orçamento. Talvez o que o governo possa fazer, isso é uma tese que eu venho defendendo há muito tempo, é que o governo deveria pegar o UERGS e fazer da UERGS um grande guarda-chuva dessas fundações para a gente não perder, né, digamos assim, esse capital de conhecimento que nós estamos jogando na lata do lixo a partir do momento que nós extinguimos as fundações. Isso chegou a ser cogitado, né, no início do ano? Chegou a ser cogitado. Não sei por que o governo não trabalhou mais fortemente nisso. Sei que também houve resistência das fundações em relação a isso, né, mas talvez faltou um pouco mais de habilidade do governo dentro desse processo. Agora, acredito que essas reestruturações, tanto da UERGS, Badesul e DAER, isso não vai ter um impacto financeiro, né, digamos assim, maior no governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ok. Bom, para a gente fechar aqui, professor Júlio, vamos falar um pouquinho também de Cachoeira do Sul, que é onde moramos, vivemos, né, onde as coisas realmente acontecem e tem muitos esse discurso por aí de que as coisas realmente acontecem no município, né, embora a gente tenha aí boa parte dos recursos vindos de governo do Estado, governo federal também. Tivemos eleição esse ano, o prefeito Gnatti voltando à prefeitura e assumindo aí a partir de 2017. Perspectivas para Cachoeira do Sul a partir desse novo ano? Eu acho que todos os municípios vão ter que, digamos assim, refletir um pouco sobre o papel da prefeitura no desenvolvimento da cidade. Essa crise financeira, digamos assim, que passa a União, passa o Estado, ela vai refletir no município. Certamente os municípios terão uma dificuldade muito grande em honrar os seus compromissos e os municípios ainda têm um problema. Né? Qual é? Tu não tem ativos financeiros para vender. Por exemplo, o município de Cachoeira do Sul não tem nada para vender. Tira ali meia dúzia de terrenos que ele tem ali, né? Não, quer dizer, não tem uma autarquia para vender, não tem uma companhia para vender. Então, eu acredito que o prefeito Sérgio Gnatti ele vai enfrentar uma certa dificuldade econômica, né? Digamos assim, pelo menos nessa arrancada. Mas eu acredito assim que pelo tipo de secretariado que ele montou, pela costura política que ele tem feito junto à nova Câmara de Vereadores, eu acho que o prefeito Sérgio Gnatti ele vai ter condições políticas de, digamos assim, fazer com que a cidade tome um novo rumo, um rumo de crescimento, ou pelo menos de manutenção daquilo que já se conquistou aí nos últimos anos. Né? Claro. Eu penso assim. Talvez não dê para esperar grandes investimentos, né? Com até certeza. Porque os investimentos que vinham sendo feitos até aqui, em muitos deles aí, obras do PAC, né, que era o Programa de Aceleração do Crescimento, emendas parlamentares vão continuar vindo, provavelmente, dependendo da articulação, mas a fonte é mais ou menos essa, né? É a mesma, né? Quer dizer, eu acho que a grande obra que nós temos, né, aqui em Cachoeiro, e que precisa haver uma união de forças, e eu não tenho percebido isso, da sociedade como um todo, é a construção do campus da UFSM. Eu acho que a cidade precisa, de alguma forma, se unir em torno disso, cobrar
de todos os políticos que de alguma forma fizeram voto em Cachoeira do Sul, especialmente do deputado José Otávio Germano, que foi aquele que mais votos fez na cidade, e articular esse movimento lá em Brasília para que se consiga a liberação desses repasses que estão represados lá no Ministério da Educação, para que a gente possa avançar na construção do campus de Cachoeira do Sul, que, sem sombra de dúvida, vai ser a obra, Daniel e telespectadores, a maior obra de todos os tempos em Cachoeira do Sul. Tá? Essa é a grande obra, tá? E que vai atrair e vai gerar uma série de empregos, tá? Concursados, tanto professores, servidores, e vai atrair uma quantidade, né, fenomenal de pessoas a viver em Cachoeira do Sul, a estudar em Cachoeira do Sul. Uma coisa que me preocupa e que eu quero abordar aqui com o professor Júlio é, vamos dizer assim, o caráter muito de Cachoeira do Sul entender a universidade apenas como uma questão imobiliária, né? A gente vê muito isso. Toda vez que se fala de UFSM ou vinda de novos professores, vai aquecer um pouco mais o mercado imobiliário. Mas, na verdade, as universidades todas, independentemente da UFSM, que é um grande investimento, tem a UBRA, a UERGS, enfim, e outras mais, né, com polos aí à distância, mas essa questão de aproveitar esse conhecimento para daqui a pouco surgir uma nova empresa, surgir um novo empreendimento que saia, né, da universidade para agregar conhecimento, valor à cidade. As pessoas pegassem muito bem, eles sempre pensam a questão da universidade como uma possibilidade que eu tenho de construir edifício para alugar para estudante. Isso, olha, digamos assim, isso é o menos importante. Né? É bom e bom que acontece, né? É bom, porque eu vou mexer no comércio, no sistema da construção civil, gera emprego, etc, etc. Mas o mais importante é, sem sombra de dúvida, o capital intelectual que tu traz para dentro de uma cidade. Ou seja, um manancial muito grande de professores, doutores que vão vir para cá e vão possibilitar a construção de conhecimento, e é como tu disseste, né? A abertura de novas empresas, né? A abertura, muitas vezes, de pesquisas importantes e que vai trazer, sem sombra de dúvida, o desenvolvimento para a Cachoeira do Sul. Professor Júlio, a melhor e a pior coisa de 2016 para o senhor, para a gente fechar? A melhor e a pior... Olha, eu acho que não tem nada de muito melhor e nem de muito pior, né? As pessoas reclamam, né, muitas vezes, o ano de 2016 foi ruim porque isso, porque aquilo, porque morreu fulano, beltrano, cicrano, etc. Né? Acho que, né, os anos eles acabam de alguma forma se repetindo. Para mim, o melhor que houve ainda foi a questão do cenário político conturbado, né? Isso me deu bastante espaço para comentar aqui na televisão, na rádio, no jornal, e acho que fez com que o povo brasileiro, de alguma forma, se apropriasse de um tema que estava muito distante dele, que é a questão política. Hoje em dia, todo mundo fala de política. Né? Claro. Todo mundo virou político. Antigamente todo mundo falava de futebol, agora todo mundo fala de política. Para mim, essa foi, digamos assim, a melhor coisa do ano de 2016, né? Pior coisa de 2016 não tem, assim, nenhuma... Ou a melhor, professor Júlio Mafus, que é gremista, foi o campeonato. Também. Se for futebol, a melhor. Aí tem a melhor. Né? Pentacampeão. Tá, já. Professor Júlio, muito obrigado pelas informações, pela presença com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, quero desejar um feliz ano novo aí aos nossos telespectadores, a toda a equipe aí do NT Sul, né? E o ano que vem estamos aí de novo. Maravilha, ficamos gratos. E o NT Sul de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Mais informações logo mais às 7 horas da noite no Jornal da Novo Tempo com Hélio Moura. E você sabe, facebook.com/TV Cachoeira. Tudo de bom para você. Até amanhã. Tchau.